Olá, gente. E aí, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre locação residencial em tempos de pandemia. Era um assunto que as pessoas estavam me perguntando muito, como é que elas poderiam agir aí, né? E eu resolvi gravar esse vídeo para vocês para tirar as principais dúvidas. Então, a gente vai falar aqui um pouco das possibilidades extrajudicial, né, que é fora do poder judiciário, as possibilidades judiciais. De antemão, já digo a vocês que existem possibilidades. E também das possibilidades das decisões aí que tem de suspensão do aluguel, suspensão parcial, suspensão integral, da possibilidade também de não pagar o aluguel por um tempo, ou da possibilidade de obter desconto. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que na relação contratual existem duas pessoas. A gente tem quem aluga o imóvel, né, e o proprietário do imóvel. E aí a gente tem que pensar que não é só você que alugou o imóvel, que você está passando por dificuldades financeiras. Pode ser que o proprietário ele só tenha aquela única renda para se sustentar e sustentar a sua família. Então a gente tem que ter, como sempre venho dizendo, desde o início da pandemia, utilizar o bom senso. E o bom senso é a gente tentar procurar o acordo, é tentar o diálogo. Então procurem o proprietário do imóvel que vocês estão alugando, né? E conversem, tentem conversar e chegar aí, diminuir o valor do aluguel enquanto durar a pandemia, dar um desconto, ou então suspender parcialmente esse aluguel e depois, quando tudo voltar ao normal, você pagar de forma diluída. Existem diversas possibilidades. O não você já tem, né? Como eu sempre falo. Então não custa você ir atrás do sim. E aí, quando você chegar no proprietário, pode ser dois caminhos. Ou ele sim, entender que você também está passando por uma dificuldade e tentar chegar num acordo, né? Uma mediação aí, onde ambas as partes vão ceder, ou ele ser resistente. O que eu indico a vocês? Eu indico que, se ele quiser entrar em um acordo, chame um advogado da confiança de vocês, para que possa fazer essa mediação de conflito, que é um dos nossos papéis, tá? Não lembrem só de advogado quando for colocar na justiça. Lembrem também de advogado na parte preventiva, que aí o advogado ele vai fazer uma nova ação contratual, através de um termo de aditivo contratual, que ele vai estabelecer ali as cláusulas do novo valor, de nada implementa, enquanto durar aquela situação, e depois o contrato original ele pode voltar ao seu vigor normalmente. Agora, caso vocês encontrem resistência, aí também vocês têm que procurar o advogado da confiança de vocês e pleitear isso na justiça. Há possibilidade, as mais diversas possibilidades. Como eu sempre falo, cada caso concreto, por mais semelhante que seja com o outro, é uma situação única e o juiz ele vai olhar de forma única. Não é porque, por exemplo, que a gente tem decisão no Paraná de que suspendeu por 6 meses o aluguel, é que vai suspender aqui em Pernambuco. Então vai depender como o advogado ele vai apresentar a situação para o juiz e como é que o juiz ele vai analisar essa situação. Mas há possibilidade, e existem diversas decisões judiciais para dar desconto do aluguel durante o período da pandemia, então baixar o valor, suspender o pagamento de forma parcial ou de forma integral. E aí, qual a diferença de desconto para suspensão? O desconto é quando você ganha de fato e durante aquele período você vai ficar pagando, por exemplo, se você pagava 700, vai ficar pagando 500, tá? E a suspensão é quando você pagava os 700, você vai ficar pagando 500, mas você vai ficar devendo aqueles 200. E quando a situação se normalizar, aí você vai conversar com o proprietário para ver como é que pode pagar aquele restantezinho que ficou suspenso de forma diluída. E também existem decisões judiciais de que o inquilino ele só paga o IPTU e o condomínio e não vai pagar o aluguel. Mas isso, gente, é cada caso concreto, tá certo? Então há possibilidade. O que eu indico a vocês é o diálogo. Não façam nenhum acordo sem estar com o advogado do lado, para trazer segurança jurídica para você e segurança jurídica para o proprietário do imóvel, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida, me manda mensagem. Gostou? Curte, comenta aqui. Conhece alguém que está passando por isso ou que precisa dessa informação? Compartilha aqui no aviãozinho embaixo, ou então você marca ele nos meus comentários, tá bom? Estou à disposição de vocês e até uma próxima.